Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, professor Carlos Henrique, Boa noite, Leonardo. obrigado. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, professor Carlos Henrique. Só um minutinho que eu vou organizar aqui o áudio do meu celular. Pronto. Ótimo. Tem algumas pessoas entrando. Então, vamos dar início à nossa conversa. Hoje nós vamos falar sobre experiências na vida acadêmica em relação ao mestrado, principalmente em relação ao mestrado na Universidade Portucalense. Eu chamo a atenção de quem está entrando agora, que nós vamos ter um sorteio ao final da live. Então, quem quiser participar ainda pode, é só enviar um e-mail para o endereço da esa@oabma.org.br, certo? No assunto do e-mail, você precisa colocar a expressão sorteio bolsa mestrado e no corpo do e-mail você vai enviar os seus dados pessoais, nome e principalmente o telefone, para que nós entremos em contato caso você seja sorteado. Então, a ideia de fazer essa live é que a OAB ela tem uma parceria com o SECGP e com a SBT Faculdade para que haja descontos aos advogados. Então, vai haver uma nova turma e sempre que nós divulgamos a abertura das turmas do mestrado na Universidade Portucalense, nós recebemos várias dúvidas, né, em relação à carga horária, a título do mestrado, quantas vezes tem aula na semana ou no mês. Então, nós tivemos a ideia de conversar com vocês, já que vai ter uma turma que inicia no dia 15 de junho, né? Para tirar essas dúvidas. Vocês podem perguntar, fiquem à vontade. Nós já temos praticamente um roteiro aqui, que é enviado, de perguntas que são enviadas pelos alunos, mas caso esqueçamos de alguma coisa, vocês precisem perguntar, podem ficar à vontade. Então, o Leonardo, ele é diretor, ele é secretário executivo no Centro de Estudos Constitucionais, do SECGP, e ele é diretor na SBT Faculdade. Ele vai falar um pouquinho dessa questão mais procedimental do mestrado. E nós temos aqui também o professor Carlos Henrique, e eu vou ler um pouquinho do currículo dele para vocês, que é bem extenso. Daqui a pouquinho ele vai falar da experiência acadêmica dele. Ele tem vários títulos, inclusive tem experiência no mestrado. Ele é professor no mestrado na Universidade Portucalense. Então, o professor Carlos Henrique, ele tem graduação em Direito pela Universidade de Fortaleza, graduação em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, na Espanha, especialização e mestrado em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará, é diplomado em Estudos Superiores e em Estudos Avançados pela Universidade de Salamanca, na Espanha, é doutor em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, doutor europeu pelas Universidades de Salamanca e Portucalense, Portugal, membro do Ministério Público do Estado do Maranhão, é professor no curso de Direito da Universidade Estadual do Maranhão, na pós-graduação, e é professor da Escola Superior do Ministério Público. Então, professor Carlos Henrique, nós gostaríamos muito de ouvir um pouquinho. Primeiro, eu queria agradecer, né, vocês dois terem aceito o nosso convite da ESA e agradecer também a parceria com o SECGP e com a SBT Faculdade, né? Nós já somos parceiros desde 2016, tem bastante tempo, nós temos bastante atividade juntos e essa é mais uma parceria muito importante, tendo em vista que aqui no Maranhão nós não temos muitas instituições que ofereçam mestrado em Direito, né? Então, é uma parceria interessante, é uma boa oportunidade para os advogados, e eu gostaria de lhe escutar a respeito da sua experiência no mestrado como professor. Qual seria, na sua opinião, a importância do mestrado, tanto na vida acadêmica para os advogados, quanto para quem tem carreira jurídica? Por favor. Obrigado. Eu que agradeço o convite da Escola Superior de Advocacia, da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional
do Maranhão, na pessoa da doutora Liliane Saraiva, que está aqui mediando esse evento. Gostaria também de agradecer a parceria que sempre, a atenção e a consideração que sempre tenho da diretoria da SVT Faculdade, do Centro de Estudos Constitucionais e Gestão Pública, hoje aqui representado pelo Leonardo Arruda, nosso amigo já de longas datas. E é uma alegria estar com todos vocês para falar de um tema, para falar de uma temática que eu considero imprescindível nos dias atuais. Na graduação, nós aprendemos as coisas. No mestrado, nós aprendemos o porquê das coisas. Nós vamos além. A educação é um processo contínuo. E, posteriormente, quando o aluno envereda por fazer também um doutorado, ele vai chegar a uma etapa em que ele vai, em uma determinada área do conhecimento, no nosso caso aqui, o conhecimento jurídico, numa determinada área do direito, ele vai dar a inovação, a sua contribuição pessoal para aquela determinada área específica. Então, basicamente, a grosso modo, rapidamente, a diferença de uma graduação para um mestrado e para um doutorado é isso. No meu tempo de graduação, que já faz bastante tempo, no meu tempo de graduação, nós falávamos de especialização, mestrado, doutorado como opções. Poucas pessoas, na época, enveredavam pela área acadêmica, ou até por mestrados e doutorados mais profissionalizantes, e era uma opção. Hoje em dia, Liliane e Leonardo, eu particularmente não vejo isso mais como uma opção, mas sim como uma exigência da sociedade de massas que nós vivemos hoje. Nós vivemos hoje numa sociedade de massa, com muita gente, com muito profissional, disputando vagas cada vez mais escassas no mercado. Então, quais são os profissionais que vão obter êxito nessas vagas, que vão obter êxito na advocacia, nos seus escritórios particulares, ou se enveredarem pela área dos certames, dos concursos públicos? Quais são os profissionais que vão se destacar? No meu entendimento, são esses profissionais que têm já essa compreensão de que a educação é um processo contínuo, daí a importância de sair da graduação, fazer uma especialização ou um mestrado, depois, no futuro, mais amadurecido, fazer um doutorado, ou seja, dar continuidade aos seus estudos, de maneira a tornar-se um profissional reconhecido, habilitado em uma área específica do direito. O direito é um mundo. Nós não podemos, obviamente, dominar tudo, nós não podemos nos arriscar em áreas diversas. Nós temos vocações e essas vocações têm que ser aprimoradas e, a partir disso, buscarmos esse nosso espaço dentro da nossa comunidade jurídica. Daí a importância que, no meu tempo, eu julgava ser uma opção e, hoje em dia, eu vejo perfeitamente que dar continuidade a essa carreira acadêmica e profissionalizante não é mais uma opção do profissional. É uma obrigação dele para, em primeiro lugar, com ele próprio e, em segundo lugar, com os seus clientes, com aquelas pessoas que buscam, que procuram os seus serviços e que vão obter um retorno, uma prestação de serviço com qualidade. Porque o que vai lhe diferenciar, o que vai lhe trazer êxito no mercado de uma sociedade de massas como essa hoje que nós vivemos, é essa qualificação contínua. Bem,
tracei aqui algumas linhas sobre a relevância, o porquê de se fazer essa continuidade dos estudos na questão do mestrado, e eu gostaria também de falar para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes da ESA, da SECGP e da SBT Faculdades, sobre a qualidade desse mestrado que hoje é oportunizado aqui em São Luís. Nós não temos aqui em São Luís uma quantidade grande, mas, felizmente para nós, as oportunidades que temos aqui são oportunidades de qualidade. E esse mestrado, essa especialização e o mestrado oferecido pela parceria ESA, SECGP, SBT e Universidade Portucalense é marcado por essa qualidade. Eu gostaria, para explicar isso de uma forma bem clara, falar um pouco sobre a experiência que eu próprio tive lá na cidade do Porto, lá na Universidade Portucalense, quando fui pessoalmente estudar lá, fazer parte dessa grande família que nos recebeu de uma forma maravilhosa lá na cidade do Porto. A cidade do Porto é onde realmente Portugal começou. E estudar lá é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada, porque conhecer Porto, a história do Porto, a história de Portugal, a história das universidades do Porto, dentre elas a Portucalense, é conhecer a história do nosso país, é conhecer a história do Brasil. Porque tudo que nós desenvolvemos aqui vem de lá. Então, o principal fator de poder, nós sabemos, nós do campo das ciências humanas e do mundo do direito sabemos, que o principal fator de poder é a história, é o conhecimento da história. E a nossa história toda vem dali. Estar estudando ali, naquele local, é uma oportunidade de você poder, ao vivo, em cores, desfrutar de todo aquele conhecimento que nós, aqui no Brasil, temos somente através de fotografias, de imagens, de filmes. Você imagina o que é você estar estudando o Tratado de Tordesilhas, lendo o próprio, o original. Ali onde portugueses e espanhóis, ali perto ali da fronteira, ali, se encontraram para firmar esse tratado. Eu estou dando só um exemplo, poderia dar vários. Mas você imagina o que é você estudar e conhecer como nós nascemos, como nós existimos, a partir dos locais, dos documentos, de tudo o que é original, de onde veio. Então, isso é o que oportuniza um mestrado dessa categoria. A estrutura da universidade é fantástica. Eu estive lá porque, na época em que fiz o meu doutorado na Universidade de Salamanca, há uma titulação que, na minha apresentação, a doutora mencionou o título de doutor europeu, que é um título dado a quem faz as pesquisas, desenvolve seus estudos no doutorado em 2 países, no mínimo 2 países da Comunidade Europeia. Eu fiz na Espanha e em Portugal. Em Portugal, fiz na Universidade Portucalense. Fui muito bem recebido lá. Todos esses professores que vêm aqui, que o André recebe, estão conosco aqui nas salas de aula da SBT, do SECGP, com o pessoal da OAB, com o pessoal da ESA. Essas pessoas todas, esses professores todos, nos receberam lá, acompanharam o nosso trabalho, examinaram a nossa pesquisa, a nossa dissertação, a nossa tese de doutorado e elaboraram um parecer sobre isso. Esse parecer foi até muito bem recebido e avaliado quando eu fui fazer a revalidação do meu título aqui
no Brasil, na Universidade de São Paulo, e a recepção lá foi maravilhosa. A estrutura é muito boa, os professores são excelentes, as salas de aula maravilhosas, os professores, é outra realidade, é uma realidade realmente de primeiro mundo. Você mandar um e-mail ali, o professor, a hora marcada, está para lhe aguardando, lhe esperando no gabinete dele para lhe receber, tirar uma dúvida sobre o trabalho, fazer um esclarecimento sobre determinada matéria, sobre alguns conceitos dos quais você esteja trabalhando. Isso é realmente um padrão de qualidade, de primeiro mundo, que nós, brasileiros aqui, temos que ir para lá para conhecer como é que isso funciona, para trazermos isso para Cabo Bravo, para exigirmos isso aqui também. O professor à disposição do aluno para tirar todas essas dúvidas, trabalhar todos esses conceitos, e isso é muito bom. Fomos muito bem recebidos na época. Eu digo isso porque minha esposa, Carla Vieira, que é promotora também e também participa, às vezes, das atividades aí de vocês, Carla também me acompanhou no doutorado, fazia doutorado comigo também em Salamanca, e também fez pesquisa na Universidade Portugalense. Então, fomos muito bem recebidos por todos esses professores, pela professora Manuela, pela professora Esther Martins, pelo professor André, pela professora Mônica, são todos professores do quadro que vêm aqui em São Luís também ministrar os módulos, as aulas presenciais aqui. O Leonardo vai explicar isso com mais segurança e propriedade para todos que nos acompanham. Então, a recepção foi essa, maravilhosa, muito boa. Quando você está lá para realmente estudar, fazer um trabalho de forma séria, de forma organizada, os professores se dedicam a você, eles veem isso, observam isso, se dedicam a você, dão total apoio, total atenção, e é isso que é importante para essa turma toda que está se graduando aqui em São Luís, que está começando a advogar, que está, ou até os que já estão no mercado há algum tempo, que já estão advogando, ou que pretendem ser professores, por exemplo, querem seguir a carreira mais para o lado acadêmico, é uma oportunidade imperdível. Não tem como deixar de lançar a mão dessa oportunidade. Nós sabemos que, obviamente, esforços têm que ser feitos. Demanda tempo, demanda se afastar aqui um pouco, ou mais ou menos, depende isso da possibilidade de cada um, a história de cada um é diferente, mas de uma forma menor, de uma forma maior, tem que presencialmente comparecer. Então, exige sacrifícios, mas o que eu quero passar e o que eu quero assegurar a todos vocês é que esses sacrifícios valem a pena. Todos serão recompensados por esses esforços, porque a qualidade do curso, a qualidade dos professores, dos trabalhos, da elaboração de tudo, da seriedade da coisa, é fantástica. Uma coisa, outra que eu gostaria, e aqui eu não sei se eu já estou me avançando muito no tempo. Fique à vontade. Mas eu gostaria de finalizar, eu acho que eu já estou falando há uns 20 minutos, eu não quero tomar muito tempo de vocês, tem muita coisa prática que tem que ser dita, e uma dessas coisas que eu quero, já finalizando, é justamente deixar claro isso. Eu ter participado com a pesquisa na Universidade Portugalense foi um dos grandes facilitadores da revalidação do meu diploma aqui. Quando eu cheguei e terminei o doutorado em Direitos Humanos específico, fui fazer o meu revalida na USP, Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito, porque lá tem um doutorado específico em Direitos Humanos, e os professores gostaram muito, os professores aqui da USP gostaram muito, disseram, olha, você está vindo de ter feito o doutorado em instituições sérias. Nós estamos vendo aqui todo o seu processo
os pareceres, os exames, as avaliações que os professores fizeram do seu trabalho. Então, nem chamado para uma entrevista sequer eu fui na USP. Bastou mandar a documentação para eles e até 2 professores de lá da USP destacaram que o trabalho estava referendado pela professora Estéia Martins, que é uma das professoras do quarto, e disseram, poxa, mas essa professora, essa sua professora aqui, que foi sua diretora de tese, ela é consultora do nosso Supremo Tribunal Federal. Ela já foi palestrante aqui do Supremo Tribunal Federal. Ela é consultora da ONU na Europa para assuntos de violência contra a mulher. Então, o que nós vamos dizer desse processo, desse trabalho? Então, nem chamado sequer para uma entrevista lá eu fui. Obviamente, aqueles que se interessarem por fazer o mestrado, e tenho certeza que os que estão agora nos assistindo moverão esforço e irão fazer esse mestrado, essas pessoas têm em mente que elas deverão cumprir as exigências para a titulação de lá da Europa, lá de Portugal, que o processo europeu hoje ele é quase que meio unificado por causa do protocolo de Bolonha, e os requisitos para todos os países da comunidade europeia são muito parecidos, eles têm um denominador comum entre eles. Então, você tem que cumprir os requisitos exigidos para os países da Europa, mas também, quando trouxerem os seus títulos e vierem fazer a revalidação desses títulos aqui no Brasil, tem que estarem atentos para os requisitos aqui também no Brasil. Isso, obviamente, aí com mais propriedade, o nosso amigo Leonardo vai expor essa temática para vocês, porque existem as normativas, as portarias do Ministério da Educação que disciplinam tudo isso, e você, de forma que cumprindo esses requisitos de lá e os requisitos daqui, que basicamente são os mesmos, você não vai ter nenhum problema para, no futuro, revalidar e utilizar o seu título aqui. Eu posso dar um exemplo prático, por exemplo, para argumentarmos. Questão de horas-aula, por exemplo. Se algum país na Europa exige um número de horas-aula para se obter um título lá, e aqui no Brasil esse número de horas-aula é um número maior a ser exigido, você tem que cumprir esse número de horas-aula daqui no Brasil. Porque você vai se formar lá, mas o seu título você vai utilizar aqui no Brasil. Então, é um exemplo que eu estou dando. Isso, os senhores não têm que se preocupar com isso, porque para isso tem a parte administrativa do curso, né, da universidade, da faculdade, e isso aí o Leonardo fica assessorando e dando aula sobre todos esses requisitos, todas essas condições. O diretor-geral da faculdade, e aqui eu mando uma saudação especial para o nosso querido Sérgio Tamer, para o nosso querido professor Ericeira, para a nossa querida Silvânia Tamer, todo o pessoal que faz o acompanhamento, a direção da ESA, do SECGP e da SVT Faculdade. Saúdo a todos, e todos sempre estão muito antenados com essa parte burocrática aí, de regras e de legislação, para que não haja nenhum problema, nenhum atropelo com relação a essa questão. Isso aí também é uma coisa que fica tranquila para quem quiser fazer. Eu só recomendo, eu só tenho a recomendar, finalizando já aqui minha participação, dizendo a vocês que viajar como turista é uma coisa. Sair do seu país de origem para ir ter a oportunidade também de fazer um curso jurídico no exterior é outra realidade. Você, ao ter que se inserir nas normas da universidade, da faculdade, do mestrado, a ter que conviver com os colegas ali, com os professores, com os amigos, com os colegas na faculdade,
nos cafés, nas reuniões de trabalho, você começa a não somente ter aquela visão simples que o turista tem, mas você começa a ter aquele entendimento de como as pessoas ali, na Europa, por exemplo, pensam, trabalham, estudam. Você aprende não só aquela coisa do saber, do olhar o local, mas sim como as pessoas pensam, como as pessoas raciocinam, e o brasileiro, com toda esse jogo de cintura que o brasileiro tem de viver e conviver com as nossas incertezas do dia a dia, o brasileiro acaba desenvolvendo isso mais do que os outros povos. O brasileiro, ele aprende o que é melhor de lá, une com o que é de melhor nosso e torna-se um estudante e um profissional imbatível. Não tem europeu nem norte-americano que se aproxime do brasileiro que faz essa conjugação. Tira de lá o que é o melhor deles, junta aqui com o que é melhor nosso, com esse conviver diante das agruras, das dificuldades do dia a dia. E é tanto que os professores lá sempre diziam isso para a gente. Eles diziam, Carlos, eu acho incrível como nós lançamos os problemas e vocês encontram soluções diferentes que nós aqui, às vezes, de uma forma retilínea, não achamos, não pensamos dessa forma. O nosso pensar é muito programático, muito programado. E vocês, diante das dificuldades do dia a dia de vocês encontram soluções para as coisas de uma maneira excepcional e incrível. Então, é essa oportunidade que os nossos companheiros aqui de live hoje estão tendo a oportunidade de enxergar. Se puderem mover esses esforços, participarem desse empreendimento, eu tenho certeza que os senhores vão obter resultados maravilhosos. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Liliane. E devolvo a palavra à nossa mediadora. Professor Carlos Henrique, muito obrigada por estar aqui hoje conversando com a gente. Sua experiência é muito importante, né? Porque a realidade realmente da Europa é diferente da realidade do Brasil, mas eu tenho certeza que, em todo o contexto, o brasileiro consegue se sair melhor. Achei muito interessante a parte que o senhor comentou em relação à validação do título, que é a maior dúvida dos alunos, pelo menos pelo que a gente recebe através da escola, né? Se é difícil, como eu posso validar esse título, se ele vai realmente valer aqui no Brasil, se demora, quais são as faculdades, e a sua fala esclareceu um pouco. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Leonardo, vai explicar melhor, né? Por exemplo, vai citar quais são as faculdades aqui no Maranhão, a depender da escolha do seu trabalho, onde você pode submeter o processo para validação do título. E outra coisa que eu achei muito interessante falar é que, principalmente, o mestrado hoje, ele não é mesmo mais uma faculdade do advogado, do profissional da área jurídica. Ele é praticamente uma obrigação, né? Realmente o mercado de trabalho, ele separa as pessoas. E quanto mais capacitado, quanto mais qualificado você tiver, mais facilidade você vai encontrar na sua vida profissional. Gostaria, antes de passar a palavra para o nosso amigo Leonardo, apenas de cumprimentar alguns amigos que eu vejo aqui, doutor Assis, seja bem-vindo. Doutora Andréia Furtado, presidente da Subseção de Bacabal, já passou por aqui. Doutora Sandra Teles, né, amiga, presidente da Comissão da Mulher e da Advogada de Barra do Corda. Nosso presidente da Comissão de Jovens, doutor Dionis. Getro, que é uma pessoa muito especial para mim, ele é estagiário no meu escritório, eu tenho certeza que vai ser um advogado brilhante, sempre acompanha a movimentação da OAB, está sempre estudando, muito qualificado. Então, o professor Marcelo Carvalho, que é um parceiro de atividade diária na ESA, tem um trabalho incrível na parte de pós-graduação.
Ele também está coordenando vários cursos, como o curso de Direito Eleitoral, que tenho certeza que muitos advogados aqui estão acompanhando, um curso de excelência, e que, na verdade, ele seria presencial, né, em decorrência dessa confusão que vivemos hoje, infelizmente, desse momento difícil. Nós conseguimos adaptar, o professor Marcelo, com maestria, fez isso com muita rapidez para ajudar os advogados aqui do Maranhão. Nossa tesoureira de Imperatriz, doutora Mariana, seja bem-vinda. Quem mais? Doutora Silvana Rubim, que vai ter uma live sobre violência contra a mulher esses dias. Fiquem de olho no Instagram da ESA, sigam. Meu amigo Roberto Pires, que já foi colega de conselho, já foi colega de pós-graduação, e eu não poderia deixar aqui de agradecer ao doutor Sérgio Tamer, já vi passando aqui na linha também, a doutora Silvânia, o professor Ericeira, que são parceiros incríveis da Escola Superior da Advocacia, já há bastante tempo. Sem o doutor Sérgio Tamer, essa parceria não seria possível, então ele é o grande idealizador, é quem está por trás de tudo, junto com a OAB. Muito obrigada pela parceria de sempre, doutor Sérgio. E queria só concordar com a Carla aqui, quando ela falou que a doutora Esther Martinez, ela é maravilhosa, e ela é, realmente, nós conhecemos, né? E o reconhecimento dela não é só nosso, é a título nacional e que está mundial, né? E agora, tem uma pergunta para o professor, que foi o Getro que fez, ele perguntou como funciona a candidatura. Se eu entendi bem, eu imagino que ele queira saber como ingressar no mestrado na Universidade Portucalense. Professor Carlos Henrique, fique à vontade para responder, mas se quiser deixar também, falar alguma coisa e deixar para o Leonardo explicar, ele já tinha me falado antes que com certeza ele vai falar como é que se dá o ingresso no mestrado, quais são os documentos necessários, por onde nós vamos fazer isso, inclusive nesse momento que nós precisamos continuar em afastamento da sociedade. Tudo bem? Fique à vontade para responder. Essa parte mais técnica, o nosso amigo doutor Leonardo vai responder. E eu pedi a palavra, peguei a palavra agora para fazer o registro do brilhante professor Marcelo Carvalho. É meu chefe lá na UEMA, é meu diretor de departamento lá na UEMA, é uma pessoa maravilhosa, fantástica. Um abraço. Doutor Leonardo, com a palavra aí, e a doutora Liliane. Vamos, Leonardo. Agora nós vamos querer saber, primeiro, responda a pergunta do nosso colega Getro, como é que funciona a candidatura ao mestrado, quais são os documentos necessários, por onde nós conseguimos essas informações, além de que você vai explicar agora, questão de carga horária, fale um pouquinho do título, onde é obtido, por onde vai sair esse título, como é a questão de reconhecimento aqui, tá bom? Daqui a pouquinho eu te chamo, que no final da live, depois que você falar, nós vamos fazer o sorteio ao vivo de quem vai ganhar a bolsa de 50%. Então, fique à vontade, você tem até 15 minutos para falar. Tá ótimo. Muito obrigado, doutora Liliane. O professor Carlos Henrique, ele tem um dom de prender nossa atenção enquanto ele fala e nos transparece tanta segurança, uma pessoa muito preparada mesmo, e é uma honra poder tê-lo aqui compondo esse seleto time de professores que lecionam no SECGP em parceria com a Universidade Portucalense. Mas, antes de tudo, em nome do Centro de Estudos Constitucionais e de Gestão Pública, o SECGP, em nome do doutor Sérgio Tamer, presidente da instituição, a doutora Silvânia Tamer, que é diretora administrativa, e de todo o corpo de pessoas que constituem o Centro de Estudos, eu gostaria de cumprimentar todos os ouvintes, esse seleto grupo de ouvintes que está aqui nos prestigiando nesse momento. Tá? Além disso, meus cumprimentos cordiais à doutora Liliane, que representa aqui a OAB, a ESA, parabéns pela sua condução, pelo seu profissionalismo. Tá? Bom, vamos lá. A Universidade Portucalense, a emissora do título, é a instituição de ensino que cuida de todo o aspecto acadêmico. Tá? O Centro de Estudos se encontra como um parceiro da Universidade Portucalense aqui no Brasil, certo? Respondendo já a pergunta, os documentos necessários para quem quer se candidatar, para quem quer fazer a inscrição, é a fotografia, é comprovante de residência, diploma de graduação apostilado,
O histórico de graduação também deve ser apostilado, tá? Só para ressaltar que o apostilamento pode ser feito nos cartórios aqui da cidade. E o passaporte ou identidade autenticada. Mas, assim, esses aspectos um pouco mais burocráticos, eu posso estar respondendo no privado, no WhatsApp, você pode fazer uma ligação para a gente. Eu já coloquei o nosso site aqui no chat, tá? Do direct, da nossa conversa no Instagram. Você pode entrar no site, secgp.com.br, e pegar os nossos contatos para a gente estar iniciando todas essas tratativas. O título do mestrado é Mestrado em Direito, Especialização Ciências Jurídico-Políticas, tá bom? É um mestrado bem amplo, o aluno fica muito à vontade para estudar vários temas, até a nossa grade, que é uma grade bem variada, está bem preenchida, dentre onde nós temos a disciplina de Direitos Humanos, que o professor Carlos Henrique leciona, Fontes e Modelos do Direito, Controle Jurisdicional da Administração Pública, que a nossa amiga e professora doutora Edith Ramos leciona aqui no Brasil, tá? E muito além desses estudos que você faz aqui em solo brasileiro, o importante também é este intercâmbio cultural e acadêmico, como o próprio professor Carlos Henrique ressaltou, né? Você vai a Portugal, você vai fazer um intercâmbio cultural, acadêmico, ver legislações que são aplicadas fora do país, e isso é algo de extrema importância para quem pretende dar um up aí cada vez maior na sua carreira, tá bom? Doutora Liliane, se quiser ir fazendo aquelas perguntas de partes mais burocráticas, fique à vontade, que a gente vai falando. Certo. Uma dúvida frequente, Leonardo, é sobre as aulas. Quantas aulas durante o mês? Quantos meses de aula? Se tem aula aqui no Brasil? Se tem aula fora também? Certo? A carga horária do mestrado? Perfeito. Por favor. Bom, o mestrado ele tem uma duração média de 27 meses, mas não necessariamente você vai estudar durante 27 meses, vai depender muito do seu empenho como aluno, você indo atrás, buscando, escrevendo. A sua produção científica pode sim adiantar um pouco mais a conclusão desse ciclo de estudos, tá? O mestrado está dividido em 2 ciclos de estudos. O primeiro ciclo é composto por 10 módulos, todos eles lecionados na modalidade presencial, e aqui eu faço uma ressalva que enquanto perdurar esse período de pandemia e a legislação brasileira não permitir os encontros presenciais, nós faremos eles na modalidade online, tá? Ao vivo, você interagindo diretamente com o professor. Então, esses 10 módulos, você cursa cada módulo uma vez por mês, sempre numa sexta-feira à noite, sábado pela manhã e tarde e domingo pela manhã, certo? Então, uma vez por mês, nós temos um encontro marcado para os módulos que são lecionados aqui no Brasil, tá bom? Mas nós temos 4 módulos que são necessariamente lecionados em Portugal. Então, haverá necessidade de você, como aluno, se deslocar a Portugal para estudar estes 4 módulos. Nós podemos explicar essa dinâmica também quando estivermos num contato mais pessoal, para explicar como vai funcionar, mas de antemão já existem as datas definidas, já temos o cronograma bem estipulado de quais disciplinas você estudará aqui no Brasil e quais disciplinas você estudará em Portugal, certo? E findado esse primeiro ciclo de estudos, você obtendo nota mínima de 7 pontos em cada uma das disciplinas, em cada um dos módulos, você passa para o segundo ciclo de estudos, vai receber um orientador da própria Universidade Portucalense, que vai estar lhe dando todo um suporte para você elaborar a sua dissertação, para tirar suas dúvidas, indicação bibliográfica, fomentar uma pesquisa mais especificada para determinado ramo. E você, como aluno estudando aqui pela Universidade Portucalense, tem a vantagem de dissertar nos temas dentro do direito de uma maneira mais livre. Você não precisa estar vinculado a um determinado tema, você não precisa apresentar um pré-projeto inicialmente para ingressar no mestrado, tá bom? A Universidade Portucalense dispõe de um leque, de uma vasta infinidade de professores especialistas, doutores e pós-doutores para estar lhe dando todo um suporte aí durante a sua vida acadêmica no segundo ciclo. Doutora Liliane, Leonardo, enquanto você falava, a doutora Eliane perguntou se durante o mestrado, quantas vezes é necessário ir a Porto? Bom, você vai ter que ir a Portugal, a cidade do Porto, 3 vezes durante o mestrado. A primeira já seria neste ano, tá? Em outubro, caso as coisas
melhorem, cheguemos ao fim aí desse sistema de pandemia, tá? Em outubro deste ano, a segunda vez em abril de 2021 e a terceira vez ao término de tudo para fazer a defesa. Nós ainda estamos tentando estudar se haverá a possibilidade de fazer uma defesa de maneira virtual, mas nada ainda seguro, certo? Então, nesse momento, é necessário você ir 3 vezes a Portugal. Mas nós temos também uma vantagem, um incentivo ao aluno, doutora Liliane, que o mês que ele estará indo a Portugal, o centro de estudos financia aquela mensalidade, já para corroborar, para dar um incentivo para o aluno, que já vai ter a despesa de se deslocar aqui do Brasil até Portugal, para ele ter mais uma facilidade aí para executar essas atividades necessárias em solo português. É verdade. Boa iniciativa, Leonardo. A Érica perguntou se a live vai ficar salva. Érica, a live vai ficar pelo menos até amanhã, ela fica 24 horas. E eu vou verificar com a comunicação da OAB se tem como a gente gravar. Não tenho certeza se ela vai ficar por mais tempo, se ficar em alguma plataforma como o YouTube, mas eu vou verificar e peço que você deixe o seu contato para que entremos em contato mais tarde e te demos essa resposta, tá? Leonardo, outra pergunta que é bem comum, na verdade a gente está falando das aulas, eu queria que você falasse do início da próxima turma, de prazo para inscrição, né, para que quem tenha interesse também um contato para que os advogados ou qualquer pessoa da comunidade jurídica fale com vocês. Ótimo. Enquanto eu estou conversando aqui com você, eu também estou anotando o meu telefone pessoal. Para quem quiser, quem tiver dúvida, pode estar entrando em contato conosco. As inscrições estão abertas. Você pode fazer através do nosso site www.cscgp.com.br. Lá você vai no campo mestrado e faz a sua inscrição. Posteriormente, nos envia a documentação que lá está elencada e nós faremos uma análise. Nós encaminharemos a sua documentação a Portugal, a universidade vai dar o parecer por parte deles e então nós confirmamos para então você efetivar a matrícula, certo? A nossa próxima turma inicia agora no mês de junho, já no próximo mês, no dia 19, nós teremos a nossa primeira aula, e é um motivo de muita honra, porque é a nossa 8ª turma, a doutora Liliane e o professor Carlos, que participou aí, fez parte de todo esse histórico do Centro de Estudos, nossa 8ª turma de mestrado, já temos turma conclusa, a primeira turma já concluiu todos os estudos, fizeram a defesa, a segunda turma também já está caminhando aí para fazer a defesa, parte deles já conseguiram concluir, tá? E vamos iniciar agora em junho, e o conselho que eu trago é que tentem fazer a inscrição o mais breve possível para a gente estar organizando essa parte burocrática o quanto antes com você. Certo. E nesse primeiro momento, agora você falou que as aulas já iniciam no dia 19 de junho. Como é que serão essas aulas? Elas serão de forma presencial? Essa pergunta acho que você não vai ter resposta para ela agora, né? Já que não depende da SBT, não depende do SECGP para voltar às aulas de forma presencial. Mas o que eu quero te perguntar, o primeiro módulo que se dará agora em junho, ele já vai acontecer de forma online ou ele vai ser prorrogado? Bom, nós estamos dependendo de nossas autoridades superiores aqui no Brasil, as autoridades competentes, mas se perdurar esse clima que nós estamos vivendo atualmente, nós faremos uma aula online, tá? Através de ferramentas que o Centro de Estudos dispõe, além de uma plataforma muito bem sólida e preparada para estar dando todo esse suporte ao aluno que não estará tendo esse contato inicial conosco. Então, independentemente das restrições que estiverem vigorando, nós iniciaremos agora no próximo mês, tá? Então, essa é a segurança que nós podemos dar para o aluno para não atrasar o calendário acadêmico, para que a gente possa cumprir tudo em tempo hábil, para que você, aluno, possa ter aí o seu diploma dentro do prazo estabelecido, do prazo pensado. Tá ótimo. O Guilherme está perguntando quanto tempo cada vez, dessas 3 vezes, nós precisaríamos ficar na cidade de Porto. Nas primeiras 2 vezes, você ficará 9 dias. Cada vez que você for, você fica 9 dias. Tá? A primeira aula em outubro, você vai no dia 20 e retorna no dia 29. Na realidade, a aula acontece lá entre o dia 20 e dia 29, certo?
na segunda ida, em abril do próximo ano, da mesma forma. E a defesa da dissertação já é algo mais simples, você não precisa ficar tanto tempo, até porque a defesa é feita num momento, num período do dia, ou numa tarde, ou numa manhã, você já sai com uma data marcada com o seu orientador e a banca que vai estar lhe avaliando, totalmente pronta para lhe receber em terras portuguesas. Certo. Em relação ao corpo docente, eu gostaria de saber como que ele é formado. Tem professores daqui, de São Luís, tem professores de fora, da Universidade Portucalense. Quais são os títulos exigidos para esses professores? Nós trabalhamos, até pelo fato de ser um mestrado, com professores doutores e pós-doutores. Nós temos professores, tanto professores brasileiros quanto professores portugueses, alguns professores que já nos acompanham, eu já citei, o próprio professor Carlos Henrique, que está aqui, que é doutor. Nós temos a doutora Edith Ramos, o professor doutor Paulo Velter, também leciona, a gente sempre leciona a disciplina Fontes e Modelos do Direito. Enfim, nós temos uma grande variedade, professor Francisco Araújo, que leciona Ciência Política, e os professores de Portugal, que são da própria Universidade Portucalense, né? A professora doutora Mônica, que estará também aqui no Brasil, lecionando um módulo para vocês. Então, é composto dessa forma o nosso corpo docente. E o tempo é de 27 meses, repito, acho que você mencionou também o tempo, duração média de 27 meses, mas, repito, você pode concluir com menos tempo, vai depender muito do seu empenho e da sua produção científica. Leonardo, nós temos mais uma pergunta. Já faltam 8 minutos para acabar nosso tempo. Eu vou te passar a pergunta, você responde. Eu já tenho o nome da pessoa sorteada. Então, após a sua resposta, nós vamos dizer quem foi o vencedor do sorteio, quem ganhou a bolsa de 50%. E a última pergunta é quanto custa para validar o diploma? E em qual instituição pode ser feita a validação? Perguntaram também se a UFMA pode validar o título. Vamos lá. Anteriormente ao ano de 2016, nós tínhamos muita dificuldade na hora de reconhecer e revalidar diploma. Tanto é que até o ano de 2020 ainda carrega-se essa pecha em termos de reconhecimento. E a grande dificuldade residia no fato de nós não termos legislações com normas objetivas. Ficava muito a critério das próprias instituições de ensino. De 2016 para cá, após a resolução de número 3 e a portaria de número 22, nós temos uma maior facilidade na hora do reconhecimento desses títulos, tá? Você pode iniciar, inclusive, sem precisar ir até determinada instituição de ensino para que ela possa lhe dar o parecer. Você ingressa pelo portal Carolina Bori, é um portal criado pelo MEC que está disponível para vocês fazerem a consulta, fazerem as pesquisas. Lá tem várias perguntas e respostas também, caso você tenha dúvida quanto a esse procedimento de reconhecimento, certo? E todas as instituições de ensino no Brasil, todas as instituições de ensino superior do Brasil, desde que tenham um curso similar, eles estão aptos para fazer o reconhecimento. Ou seja, basta que a instituição de ensino, independentemente de ser privada ou pública, tenha um curso de direito. Um mestrado em direito. Basta isso. Então, por exemplo, nós temos já um diploma reconhecido aqui no Brasil, da Universidade Portucalense, fruto dessa nossa parceria, da aluna doutora Sara Gama, que foi aluna do professor Carlos Henrique na primeira turma. Ela já reconheceu pela Universidade de Marília, que fica em São Paulo. E, falando de âmbito maranhense, do solo maranhense, nós temos a UFMA, que está à disposição também para fazer esse reconhecimento. Inclusive, a Universidade Portucalense celebrou recentemente, com a UFMA, um acordo geral de cooperação entre essas instituições. E uma das cláusulas constantes neste acordo é a possibilidade do reconhecimento desses diplomas que virão da Universidade Portucalense. Tá ótimo, perfeito, Leonardo. A Eliane Pires perguntou se as aulas presenciais aqui em São Luís são realizadas na própria OAB. As aulas são realizadas em nossa sede aqui, nós estamos localizados na Avenida Castelo Branco, número 605, edifício Cidade de São Luís. Tá? Então, as aulas presenciais do Brasil são realizadas em nosso prédio próprio, no Centro de Estudos Constitucionais e de Gestão Pública. Ótimo. Então, eu peço a todos que estão... Uma estrutura muito boa. Estamos aqui à inteira disposição para atender. Não, fique à vontade. As aulas aqui também têm uma estrutura muito boa lá no SECGP, muito boa estrutura. Nós temos biblioteca para consulta, um espaço reservado somente para os alunos que quiserem fazer consulta também local,
O professor sabe do nosso famoso coffee break, que os nossos alunos também são tão apaixonados, que nós servimos aí. E o mais legal de tudo também é a interação, essa troca de conhecimento, esse network, né, tão importante aí para o século XXI. Verdade. Qualidade das turmas excelentes, Um debate de com advogados renomados, com juízes, com promotores, defensores, uma qualidade muito boa mesmo. Verdade. Eu conheço algumas pessoas que fazem, posso atestar a qualidade do grupo que participa do mestrado na Portucalense. Doutora Liliane, só uma observação, que Sim. independentemente do resultado da Bolsa de Estudos também, mas fruto do nosso convênio com a OAB, nós estamos ofertando a toda a classe jurídica aqui do Estado do Maranhão, mais especificadamente os nossos advogados, né, não se restringe só aos advogados, mas fruto do convênio com a OAB, os advogados do Estado do Maranhão iam estudar com desconto de 20%, mas o doutor Sérgio Tamer me mandou uma mensagem antes de eu iniciar aqui a live, falando para a gente aumentar o desconto para 25% do valor da mensalidade. Então, você que é advogado maranhense, terá 25% de desconto em todas as suas mensalidades, além do benefício de quando você tiver que se deslocar até Portugal, não precisar pagar a mensalidade daquele mês. Mais uma pergunta aqui, eu falei que seria a última, mas nós temos um tempinho, então, só ser objetivo, Leonardo, para a gente não deixar ninguém sem resposta. A defesa, ela pode ser feita virtualmente? Ainda é uma questão que está sendo discutida, não temos nada consolidado, ainda está em debate. Nesse primeiro momento, é presencial em Portugal, mas vamos ver se daqui para o decorrer do curso, quando você já estiver estudando conosco, já existe essa possibilidade de defesa virtual. Ótimo. Estou vendo aqui a Juliana, que é de Salvador. Juliana, vem para o Maranhão. Vem que vale a pena fazer o mestrado aqui. Nós temos muita gente de vários estados do Brasil, não somente do Maranhão. Tem gente da Bahia também cursando conosco. Ótimo. Então, antes de dizer quem foi que ganhou a bolsa, eu só queria saudar a conselheira federal que está participando, acompanhando aqui da nossa live, doutora Ana Carolina Carvalho. Muito obrigada por sua audiência de sempre. E a grande ganhadora fez até uma pergunta aqui hoje, e o nome dela é Eliane de Jesus Cunha Pires. Eliane, parabéns. Parabéns. Espero que você aproveite muito esse mestrado. O SecGP vai entrar em contato com você. Nós temos já os seus endereços, o seu telefone, e-mail, nós vamos repassar, a ESA já recebeu, tá bem? E, Leonardo, só deixe mais uma vez os contatos, né, o seu principalmente, para que até a Eliane, se quiser conversar, tirar alguma outra dúvida que não foi oportunizada no momento, ela faça. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao SecGP, agradecer à SBT Faculdade, ao professor Carlos Henrique, que eu não conhecia, tive a oportunidade de conhecer hoje. Foi um prazer imenso, professor. Prazer todo nosso. Muito obrigado. Fiquei mais encantada com você do que com o seu currículo, que é possível. Leonardo, obrigada pela sua parceria de sempre, disponibilidade. Estamos aqui e deixe seu contato. A live acaba em menos de 5 minutos. Tá. Eu escrevi mais uma vez aqui no chat, tá? O telefone é 8279-5568. O nosso site é www.cecgp, Centro de Estudos Constitucionais e Gestão Pública, tá? É a sigla. Então, www.secgp.com.br. Lá você vai ter todas as informações, metodologias, disciplinas que você vai estudar, os nossos contatos, a própria inscrição que você pode fazer online. Lá mesmo você gera todos os dados em boleto que você vai precisar para efetuar a inscrição. A documentação você pode mandar por e-mail, nós vamos estar lhe auxiliando, vamos enviar para Portugal e logo mais você vai ter a confirmação do deferimento de sua matrícula. Está ótimo, então... E nossos agradecimentos, doutora Liane, perdão, muito obrigado pela parceria. O SecGP se sente muito agradecido pela parceria institucional que nós temos com a AB, com a ESA, com você, que sempre está prestando esse tipo de atenção para nós. E professor Carlos Henrique, nosso professor, muito obrigado pela sua atenção e participação também. Tá ótimo. Então, aos advogados do Maranhão, aproveitem o aumento no desconto, corram, façam contato com o Leonardo
E vamos começar esse mestrado, é importante. Muito obrigada a todos. Dois minutinhos, encerra. Bom, eu acho que já saiu do ar. Falta um minuto para sair do ar. É. Forte abraço a todos. Muito obrigado. Vamos agora sim. Agora sim. Meu filho, nós somos pontuais. Nós já estávamos há 2 minutos lhe esperando encerrar. Com cara de paisagem aqui. Obrigada, Tchau, obrigada, abraço, hein? Matheus. Obrigado, gente. Até Tchau, tchau. mais. Boa Abraço. noite. Tchau.